Pessoal, beleza? Aqui é o Sérgio do canal 3 de Fevereiro, trazendo novidades atualizadas para vocês. No vídeo de hoje, vamos falar aí dos interesses, né, nas joias da base. Vou relembrar um caso um pouco anterior ao mais atual, mas a gente vai falar sobre os dois jogadores que despertaram interesses de clubes tanto do Brasil quanto da Europa. Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também deixar seu comentário se você concorda, discorda, se você está feliz ou não com o andamento dessa base do Santa Cruz, né? Essa reformulação da base que não é de agora, já vem de há um certo tempo e uma tática, né? Um diálogo, um discurso adotado pela atual gestão sobre essa valorização. Também peço para você também ser membro aqui do nosso canal. Você pode ajudar o nosso canal clicando aqui em Seja Membro ou apoiando no Live Pix, que também está na descrição aqui. É só clicar e apoiar. Beleza? Vamos lá, vamos para o assunto do vídeo. Falar sobre esses jogadores, né? Eu vou relembrar de um caso, que não tão recente assim, vou comentar um pouco para vocês aqui conseguirem ler. Aqui está no Santa Cruz, o mais querido, mas a informação é do Mercadão Coral. O Mercadão Coral, ele informou que o Bartel, um garoto de 17 anos aí da Paz Santa Cruz, cogitado já em jogar no profissional, inclusive já treinou no profissional esse ano, é uma das estrelas da base. Ele tem interesses, né? Existem interesses de olheiros de clube de fora, né? Clube europeu. Essa informação, já entrei em contato também com o pessoal do clube, conversando com algumas pessoas, e não chegou nenhuma proposta ao clube, mas que existe isso não de agora, desde a Copinha, desde um certo tempo já, que vem tendo esses olhares aí para a base Santa Cruz. Alguns garotos, né, como a gente pode lembrar do Lázaro, que já foi para o Cuiabá, o Hernandes, lateral direito, também foi para o Cuiabá, outros jogadores que já saíram também do Sub-20 e destoaram aí. A gente tem várias peças importantes atualmente no elenco, né? A gente tem o próprio Michel, o próprio Anthony, que a gente vai falar também, o próprio Bartel, o Túlio, vários jogadores que vêm se destacando no futebol do Campeonato Sub-20. E a gente está cobrindo o Sub-20 aqui do começo ao fim, aqui no nosso canal, no 3 de fevereiro. Então, se inscreve aí e fica por dentro de tudo que está acontecendo. E hoje, né, surgiu a notícia aí que o Vasco está monitorando um atacante da base Santa Cruz, né? E eu achei bem interessante, porque essa é uma peça aqui que a gente não via falar tanto. O Vinícius a gente não via falar tanto, porém, atualmente ele disputa a artilharia do time sub-20 do Santa Cruz junto com o Túlio, que é o atacante da base, um centroavante, inclusive fez 2 gols antes do jogo do Sport, né? Antes do clássico aí. Mas o Vinícius é uma peça bem importante hoje, atualmente, para esse time do sub-20 do Santa Cruz. E o Vasco está monitorando esse atleta, né? Que é um destaque, como eu falei. Então, a SAF do Vasco está mirando aí o Vinícius, de 18 anos, um jogador que tem muito potencial, um prata da casa, né? A gente pode ver prata da casa, que está na nossa base aqui, e a gente sabe que é um jogador que pode fornecer recursos para o Santa Cruz. Inclusive, assinou contrato, né? O Vinícius tem contrato com o Santa Cruz. Um contrato ainda de sub-20, a gente sabe que a questão de valorização, etc. Inclusive aqui o gol dele, o pessoal está colocando aqui na tela. Alguns lances do Vinícius, então a matéria do GE, eu vou deixar na descrição aqui, você pode ler a matéria, acompanhar ela por completo. Mas vamos ler aqui, né? O Vasco está de olho em uma promessa da base Santa Cruz. O atacante Vinícius agora está na mira da 77 Partners, que é a detetora da SAF do Vasco, né? Antes da empresa se retirada do comando da SAF, os jogadores 8 anos têm chamado a atenção de outras equipes, né? Então, isso vale salientar que não é só a SAF do Vasco que está de olho no Vinícius, né? Existem outros jogadores. E, novamente, não é só o Vinícius que está tendo essa visibilidade, tá? Então, o Túlio, o Bartel, como falei, o Michel, muitos jogadores aí estão tendo muitos holofotes. Santa Cruz ainda assim é uma vitrine. Muita gente fala comigo, o Santa Cruz perdeu força de mercado, perdeu, mas não deixou de ser vitrine. Hoje, quando você joga no Santa Cruz, ainda assim chama atenção, chama holofotes. E agora que o Sub-20 é a categoria principal do ano do Santa Cruz, porque não temos profissional até o fim do ano, então, mais ainda, esses atletas têm que aproveitar esses holofotes, né, essas oportunidades e aparecerem tanto para a torcida, porque a torcida vai pedir, com certeza, esses jogadores no profissional. A gente já sabe como a torcida do Santa Cruz vão pedir jogadores no profissional e também para ir para fora, né, para ir para outros clubes. Então, bem interessante aí, cada jogador
aproveitar bem essa oportunidade. Mas vamos lá. As negociações com o Vinícius estagnou quando a justiça afastou a empresa americana do controle do Vasco. Mauro Branco, supervisor das categorias de base do clube, veio ao Santa Cruz no início deste ano e conhece bem o jogador. Então, ele já veio aqui, já conhece o jogador, porém teve um embrólio jurídico lá entre a 777 e o executivo do Vasco, onde houve guerra de liminares e a 77 não tem controle do Vasco hoje, ainda está rolando essa bagunça jurídica ainda aí. O Jovem assinou seu primeiro contrato profissional com o Santa Cruz. Não recebeu nenhum contato do Vasco até o momento, após a publicação da reportagem da diretoria da base, ou o diretor da base, Rodrigo Dias, entrou em contato com o Jair, disse que não tem interesse e nunca negociou a contratação do jogador, que foi oferecido ao clube. Então, o diretor da base lá, né, o Rodrigo Dias, fala que nunca teve interesse no jogador, nunca negociou com o jogador e que o jogador foi oferecido ao clube. E aí, se isso aí procede ou não, a gente sabe que essas negociações de jogadores tem várias vertentes, né? E ninguém vai chegar aqui e vai expor tudo de uma hora para outra. O jogador tem se destacado no Campeonato Pernambucano Sub-20 com o time profissional. Como o time profissional não tem mais calendário na temporada, o Vinícius desperta muito interesse da torcida. O atacante que joga pelos lados do campo marcou 7 gols em 11 jogos da competição. Inclusive, vale salientar que jogador de beira de campo, a gente tem muito problema, né? A gente sabe que a gente fica refém de muitos jogadores e os jogadores se destacam no Pernambucano e vão embora. Quando a gente tem alguns pratas da casa, como o próprio Vinícius aí, um exemplo, a gente requer ter tem que ter mais paciência, né? Um pouco mais de paciência, porque não é um jogador que vai resolver nossa vida, porém é um jogador que pode sim suprir as necessidades em alguns momentos do elenco, né? Na competição, no ano. E talvez seja uma ideia aí do Santa Cruz ter esses jogadores. Mas eu, particularmente, em minha opinião, acho muito difícil esses atletas que estão se destacando no Sub-20 ficarem para o ano que vem. Eu acho muito difícil pelo simples fato de que o clube ele tem essa prerrogativa de ter o atleta para o ano que vem, porém, a gente também tem que entender que a questão de você ter um momento bom, uma proposta boa para negociar também não pode ser desperdiçada. Então, muitos atletas desses que estão aí no Santa Cruz hoje, como o Bartel, o Túlio, o Vinícius, o Antony, são jogadores que se está com o Michel também, uma boa liderança. São jogadores que seriam interessantes ter no profissional, porém, a gente sabe que quando chega uma proposta de um time de Série B, Série A, um time mais estruturado, é muito difícil a gente manter, né? Então, o Santa Cruz tem que amarrar bem. Pelo que eu conheço, talvez as coisas estejam acontecendo dessa forma. Tem que amarrar bem essa questão de contrato com jogadores para que a gente não perca jogadores como a gente vem perdendo ano a ano aí, né? Santa Cruz destoa jogadores para a Europa, daqui a pouco o cara nem jogou no profissional do Santa Cruz, explode na Europa, o Santa Cruz não ganha nada. Vi de Otávio, né? Que ainda aí foi para a Arábia, o Santa Cruz praticamente não ganhou nada, né? Nessa informação que a gente tem, né? Porque também é um clube que não dá tanta transparência, né? Atualmente a gente consegue até algumas informações, mas com as coisas do passado é bem difícil. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, trazendo aqui atualizações sobre alguns atletas de Santa Cruz. Inclusive, já informar vocês que vamos ter lives com os jogadores da base. Estamos só organizando alguns temas aqui em alguns pontos para a gente marcar essa live e convido você e todo mundo aqui que assistiu o vídeo a participar. Mas é isso. Até a próxima. Fui.